Minha sogra me olhou bem nos olhos, com a voz afiada o suficiente para cortar até os ossos. Você não tem estudo, é um desempregado e uma vergonha para esta família. Saia daqui. Fiquei ali, paralisado entre a humilhação e a fúria, ouvindo as risadas ecoarem atrás de mim enquanto eu arrumava minhas coisas. O que ela não sabia era que aquele homem, desempregado, de quem ela zombava, estava administrando um negócio avaliado em 20 milhões, usando o mesmo laptop que ela dizia que arruinaria a vida da filha dela. Saí de lá, naquele dia, sem dizer uma palavra. 3 meses depois, ela estava ao telefone, implorando por misericórdia. Engraçado como o jogo vira quando o homem que você expulsou acaba se tornando o dono da casa onde você mora. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga: estou ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até essa menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui vai minha história. E se ela te tocar, por favor, inscreva-se. Não pelos números, mas porque cada pessoa que se junta me lembra que a dor pode construir pontes, não muros. Meu nome é Rodrigo Duarte, e foi assim que aprendi que, às vezes, ir embora é a resposta mais poderosa que você pode dar. Cresci em São Joaquim, na Serra Catarinense, onde o inverno mordia os ossos e as araucárias permaneciam silenciosas, como testemunhas de tudo aquilo que a gente preferia esquecer. Nossa casa não era grande coisa, um chalé antigo de madeira herdado do meu avô. O telhado cedia um pouco e tinha manchas de infiltração, o tipo de lugar onde você aprende a consertar as coisas sozinho, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Minha mãe, Marta, trabalhava no turno da noite em uma lanchonete na beira da estrada. E quando não estava servindo café forte para caminhoneiros, ela ajudava meio período na biblioteca municipal. Ela cheirava a óleo de fritura e poeira de livros. E para mim, aquele cheiro significava sobrevivência. Quando completei 17 anos, disse a ela que não faria faculdade. Nós dois sabíamos que não havia dinheiro suficiente para isso de qualquer maneira, mas as palavras ainda assim a entristeceram. Você não precisa desistir dos seus sonhos por mim, disse ela, com as mãos trêmulas enquanto dobrava outro uniforme. Eu disse a ela que não era desistir, era amadurecer. Alguém tinha que pagar o aluguel. Alguém tinha que garantir que não perdêssemos a casa que meu pai deixou para trás antes de desaparecer para sempre. Naquele ano, comecei a pegar pequenos trabalhos na web, otimizando sites de reservas para pousadas locais, criando páginas simples para hotéis fazenda perto da serra. Eu não sabia na época, mas cada noite, gasta programando sob a luz amarela e fraca, construiria a fundação da minha vida. Minha mãe tinha um ditado: ninguém define você pelo seu diploma, Rodrigo. As pessoas veem quem você é pelo que você faz e como as trata. Carreguei isso como uma religião. A primeira versão do meu sonho começou naquele quarto frio e com goteiras. Chamei de Ecorota, uma plataforma onde viajantes podiam reservar passeios com moradores locais reais, guias que realmente conheciam as trilhas, não algum intermediário corporativo lendo um roteiro. Aprendi inglês e espanhol com tutoriais no YouTube e fóruns online para poder alcançar mais pessoas. Cada tecla digitada parecia que eu estava construindo uma saída da pobreza, linha por linha. Uma noite, a chuva veio mais forte que o normal. Eu estava encolhido no meu moletom quando o teto começou a pingar. Não parei. Apenas coloquei um balde embaixo e continuei. Adicionei uma pequena linha de texto no rodapé da minha página. Feito na serra para a mamãe. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação. Alguém havia deixado uma avaliação. Um viajante de São Paulo encontrou meu pequeno site, reservou um guia de trilha por ele e escreveu:
Melhor que as grandes agências. Autêntico e fácil. Uma avaliação de 5 estrelas. Era pequena, mas mudou tudo. O tráfego triplicou da noite para o dia. Passei dias descobrindo como lidar com pagamentos, reembolsos e e-mails de clientes que eu mal entendia. Quando a mãe chegou em casa e eu contei, ela riu e chorou ao mesmo tempo. Viu, filho? Disse ela, tocando a tela com seus dedos calejados. Você já está construindo algo que importa. Naquela semana, chegou um e-mail de uma conferência de turismo em Curitiba. Eles me convidaram para dar uma palestra curta sobre tecnologia para pequenos negócios. Nem terminei de ler antes de clicar em recusar. Eu não estava pronto. Quem ouviria um garoto do interior de Santa Catarina que nem tinha faculdade? Mas naquela noite, enquanto olhava para o teto pingando, pensei na minha mãe trabalhando até tarde de novo, sorrindo, apesar da exaustão. Prometi a mim mesmo que um dia eu iria. 6 meses depois, quando a mesma conferência enviou e-mail novamente, não hesitei. Cliquei em aceitar. O Ecorota estava pronto para o mundo e eu também. A chuva em Curitiba era diferente. Mais fria, constante, aquele cinza que parecia querer lavar a cidade, mas nunca conseguia. Lembro-me de entrar no centro de convenções naquela manhã, mãos suando, vestindo a única camisa social decente que eu tinha. O saguão cheirava a burro a café torrado e madeira polida, e o som dos sapatos batendo no piso do mármore me fez perceber o quão longe eu estava de São Joaquim. Fui o último palestrante em uma pequena sala escondida atrás do palco principal. 5 minutos. Foi tudo o que me deram. Minha voz tremeu no início quando comecei a falar sobre o Ecorota, uma plataforma de viagens focada no local, onde turistas podem ver um lugar através dos olhos de quem vive lá. Algumas cabeças assentiram educadamente, mas a maioria estava checando seus celulares, exceto por uma mulher parada no fundo. Ela estava sorrindo, realmente sorrindo, como se sentisse o que eu dizia. Depois, ela veio até mim. Essa é uma ideia linda, disse ela. Trabalho em uma rede de hotéis aqui. Nossos hóspedes estão sempre procurando experiências locais autênticas. Você já pensou em fazer parcerias com hotéis? O nome dela era Juliana Castro. Ela tinha o cabelo escuro, preso em uma trança, e um jeito de olhar que fazia você sentir que importava. Acabamos conversando no café do hotel por horas, sobre viagens, sobre crescer em cidades pequenas, sobre o peso das expectativas dos outros. Ela me contou que sua mãe, Elvira, era uma professora universitária, aposentada no Vale dos Vinhedos, mente afiada, mas exigente. Ela acha que diplomas são tudo, disse Juliana, rindo suavemente. Ela provavelmente teria um ataque cardíaco se soubesse que eu não fiz pós-graduação. Começamos a nos ver depois disso. Eu pegava o ônibus da Serra para Curitiba nos fins de semana, ficando em hotéis baratos para poder passar tempo com ela. Ela me trazia café de graça do saguão. Eu levava novas atualizações de código para ela ver. Juliana não era apenas bonita, ela era inteligente, organizada, prática. Ela dava feedbacks que tornavam o Ecorota melhor. Você deve verificar os anfitriões locais com mais cuidado, disse ela uma noite. Adicione um recurso de contato de segurança. As pessoas precisam se sentir seguras. Construí isso em 3 dias. Em 1 mês, o número de usuários dobrou. 1 ano passou rápido. O Ecorota finalmente se tornou lucrativo. Contratei 2 desenvolvedores em meio período. Uma noite, sob um dossel de luzes no pátio do apartamento dela, pedi Juliana em casamento. Ela disse sim antes mesmo que eu terminasse a frase. O casamento foi pequeno, realizado em um sítio na região metropolitana de Curitiba. Choveu, claro. Os convidados riram sob guarda-chuvas. O ar cheirava a sua terra molhada e flores silvestres. Minha mãe veio de São Joaquim usando um vestido emprestado, chorando o tempo todo. Você fez bem, filho, sussurrou ela,
enquanto me abraçava. Mas por trás de cada foto perfeita, há uma sombra esperando. Na noite anterior à cerimônia, Juliana recebeu um e-mail de sua mãe. Ela nunca me mostrou, mas viu o assunto passar na tela do celular dela. Não arruine seu futuro por alguém sem diploma. Ela apagou rapidamente, fingindo que não tinha lido. Eu não perguntei. Algumas batalhas são melhores deixadas de lado, pelo menos por um tempo. Na recepção, quando todos dançavam, meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Um fundo de investimento de São Paulo queria uma reunião para investir no EcoRota. Minhas mãos tremeram ao ler. Aquilo poderia mudar tudo. Olhei para Juliana rindo sob as luzes e guardei o telefone no bolso. Hoje não, pensei. Ela merecia uma noite sem conversas sobre riscos ou dinheiro. Enquanto fazíamos as malas para a lua de mel, Juliana virou-se para mim e disse suavemente: "Depois da viagem, podemos passar um tempo no Vale dos Vinhedos? A mãe tem estado muito sozinha, e só a faria feliz." Sorri e concordei. Eu queria fazê-la feliz também. Eu não sabia na época que, ao concordar, não estava apenas me mudando para mais perto da família dela. Eu estava entrando direto na tempestade que destruiria tudo. A primeira vez que vi o Vale dos Vinhedos, parecia uma pintura fingindo ser real. Colinas douradas, parreirais, a perder de vista. O sol pairando baixo, como se não quisesse ir embora. Mas entrar na casa de Elvira Castro parecia menos entrar em um lar e mais caminhar em um museu onde tudo tinha uma etiqueta de não toque. A mesa de jantar se estendia mais do que qualquer uma que eu já tivesse visto, e talheres de prata brilhavam alinhados com precisão. Até as cadeiras pareciam desconfortáveis em sua perfeição. Elvira nos cumprimentou com o tipo de sorriso que você esperaria de alguém que já decidiu que não gosta de você. "Rodrigo", disse ela, me entregando uma taça de vinho antes que eu pudesse me sentar. "Você não me disse em qual universidade se formou. Presumo que tenha sido alguma respeitável." Sua voz era açúcar enrolado em uma faca. Engoli em seco, tentando manter meu tom firme. "Eu não fiz faculdade, dona Elvira. Comecei minha empresa logo após o ensino médio." "Uma empresa", disse ela, divertida. "Fazendo o que exatamente?" "Chama-se EcoRota. Conecta viajantes com guias locais, pequenos passeios, experiências autênticas." Elvira inclinou a cabeça, como se estivesse examinando um inseto. "Que encantador. Bem, todo mundo tem que começar de algum lugar, mas talvez deixe as grandes ideias para pessoas com experiência real." Do outro lado da mesa, Juliana endureceu. Ela olhou para mim, depois de volta para o prato, implorando silenciosamente para que eu não piorasse as coisas. Sorri educadamente. "A experiência vem de muitas formas, dona Elvira. A minha só não exigiu um campus." Ela serviu outra taça de vinho, me ignorando. A sala ficou quieta, exceto pelo som dos garfos contra a porcelana. Quando o jantar terminou, ofereci ajuda para limpar. Elvira me dispensou com um aceno de mão. "Dinheiro não é o problema aqui, Rodrigo. Disciplina é. Qualquer um vivendo sob o meu teto segue minhas regras. A estrutura mantém o caos afastado." Na manhã seguinte, acordei cedo e fui caminhar pelos parreirais atrás da casa. O ar cheirava a terra e uvas amadurecendo, mas lá dentro, tudo parecia tenso e controlado. Notei uma lista manuscrita na geladeira intitulada Regras da Casa. Estava cheia de instruções. Acordar às 7, nada de sapatos no hall, refeições em horários exatos. Não havia uma única regra sobre gentileza. Nos dias seguintes, consertei o Wi-Fi, atualizei o sistema de segurança dela e reparei uma torneira pingando no banheiro de hóspedes, o quarto que ela designou para mim e Juliana em vez de uma suíte melhor. Quando sugeri pagar parte das contas, os olhos de Elvira brilharam. "Não me insulte. Você é nosso hóspede. Hóspedes não pagam." Naquela noite, enquanto eu trabalhava no quarto de hóspedes,
Meu laptop, zumbindo, suavemente, notei um envelope simples na mesa dela quando passei pelo escritório. Não estava selado, apenas descansando ali sob uma pilha de papéis. Por hábito, olhei e vi as palavras aviso de empréstimo impressas no cabeçalho. Fingi não notar, mas arquivei a imagem na minha mente. Pessoas como eu vira não esqueciam as coisas, elas as escondiam. Mais tarde, naquela semana, depois que todos foram dormir, ouvi a voz dela pelas paredes finas. Ela estava ao telefone, rindo baixinho. Ela está apaixonada, isso é certeza, dizia ela para quem quer que estivesse do outro lado. Mas dê um ano. Ela vai ver o que quero dizer. Ele é um sem futuro, não vai a lugar nenhum. Seu tom pingava confiança, e cada palavra aterrissava como um tapa. Fiquei ali olhando para a tela escura do meu laptop, sentindo algo dentro de mim mudar. A raiva queria falar, mas eu a empurrei para porroar abaixo. Pensei nas palavras da minha mãe. Não lute contra tolos com palavras. Construa algo que eles não possam ignorar. À meia-noite, abri uma nova planilha. Planos para a próxima fase do Ecorrota. 12 meses de crescimento, orçamentos, projeções. No topo, escrevi Operações no Sul e adicionei uma coluna silenciosa em vermelho. Gestão de risco. Antes de fechar o laptop, sussurrei para mim mesmo. Não reaja. Prove que ela está errada com resultados. 6 meses depois, o verão havia encharcado cada centímetro do Vale dos Vinhedos de Calor. As videiras lá fora cintilavam sob o sol, pesadas com a fruta. Mas a casa permanecia fria. Elvira a transformara em um mundo de regras não ditas e respirações medidas. A essa altura, eu aprendera que não importava o quão cedo eu acordasse. Ela estava sempre de pé primeiro, esperando com seu café da manhã como uma diretora de presídio iniciando seu turno. Meus dias de trabalho começavam às 7 horas. Eu lidava com as chamadas do Ecorrota, reuniões e atualizações de produtos da mesa da cozinha, fones de ouvido e laptop aberto, tentando ignorar os passos constantes ao meu redor. Nossa plataforma havia se expandido para a Europa. Eu estava gerenciando guias em Portugal e Espanha. Agora por fora, eu parecia calmo. Por dentro, eu estava queimando. Uma tarde, Elvira apareceu atrás de mim, observando enquanto eu digitava. Você fica sentado aqui o dia todo, disse ela, encarando aquela tela. Deveria sair, fazer algo real. As pessoas aprendem disciplina através do trabalho. Antes que eu pudesse responder, ela jogou uma lista no balcão. Mercado. O chão da despensa precisa de limpeza e apare as plantas perto do portão dos fundos. Estão feias. Olhei para Juliana, esperando que ela dissesse algo, mas ela apenas mordeu o lábio. Mais tarde, quando a confrontei gentilmente, ela suspirou. Ela não faz por mal, Rodrigo. Ela acha que está te ensinando responsabilidade. Eu ri baixinho. Me ensinando responsabilidade? Juliana, eu trabalho desde os 17 anos. Por um tempo, fiz tudo o que Elvira pediu. Comprei mantimentos, esfreguei azulejos, cortei as plantas que não eram minhas. Disse a mim mesmo que era temporário. À noite, depois que todos dormiam, eu ficava acordado, programando, construindo uma pequena filial do Ecorrota em São Paulo, sob um nome comercial diferente. Ninguém sabia. Era minha apólice de seguro. Então veio o jantar de aniversário. Elvira organizou uma noite de degustação de vinhos para seus amigos, todos ex-colegas de seus tempos de universidade. A casa cheirava a cordeiro assado e barris de carvalho. Enquanto eu trazia os pratos, ela me apresentou com uma risada. Este é o Rodrigo, nosso suporte técnico residente, útil pela casa, decente com Wi-Fi.
Gargalhadas explodiram. Sorri educadamente, servi mais vinho e lembrei a mim mesmo que o silêncio poderia ser mais afiado que qualquer resposta. Mais tarde, naquela noite, passei pelo escritório dela e ouvi sua voz novamente, baixa e amarga. Juliana poderia ter se casado com aquele doutorando da UFRGS, dizia ela à amiga. Em vez disso, escolheu o garoto com o laptop barato. Você consegue imaginar? Fiquei do lado de fora da porta, apertando a parede. A vontade de invadir e confrontá-la quase me afogou. Em vez disso, me afastei. Quando cheguei à cozinha, notei algo meio enterrado sob uma pilha de correspondência. Outro envelope do banco. Este carimbado, com último aviso. Meu coração desacelerou. Abri o suficiente para ver o nome o saldo vencido, a ameaça de execução hipotecária, leilão do imóvel. Tirei uma foto e encaminhei para o meu e-mail pessoal. Eu não sabia o que faria com aquilo ainda, mas sabia que precisaria. Naquele fim de semana, Juliana e eu sentamos na varanda. A luz da tarde pintava o rosto dela de dourado. Ela pegou minha mão. Eu sei que as coisas estão difíceis com a mamãe. Ela é rigorosa, mas quer o bem. Quer mesmo? Perguntei calmamente. Porque parece que ela está testando até onde pode empurrar até que algo quebre. Ela só quer o melhor para nós. Olhei para o vinhedo, as folhas enrolando nas bordas, sedentas por negligência. Um dia, eu disse, você verá que silêncio não é amor. Juliana, é rendição. Ela não respondeu. O vento levou nossas palavras. Naquela noite, depois que ela foi para a cama, sentei sozinho na mesa da cozinha. O ar cheirava a limão e detergente. Meu laptop brilhava no escuro, a tela preenchida com o painel financeiro do EcoRota. A empresa tinha acabado de cruzar a marca de R$1 milhão. Encarei o número, sentindo algo frio e elétrico se mover através de mim. Elvira achava que eu era sua ajuda não remunerada, o erro de sua filha, um homem preso sob seu teto. Ela não tinha ideia de que o faz-tudo de quem ela zombava estava silenciosamente assinando contratos que logo dominariam metade das rotas turísticas de luxo que os clientes dela dependiam. Fechei o laptop, o reflexo da luz azul desaparecendo no balcão. Você quer que eu faça o papel de servo? Sussurrei para ir à cozinha vazia. Tudo bem, mas nunca esqueça que é o servo quem assina os cheques. O jantar de aniversário de Elvira foi o tipo de reunião que cheirava-se a riqueza e insegurança ao mesmo tempo. A casa estava iluminada como um cenário de novela, lustres dourados e risadas polidas para soarem sem esforço. Seus amigos enchiam a sala de jantar. Professores, reitores aposentados, acadêmicos que ainda vestiam suas conquistas como armaduras. O cheiro de carne assada e vinho envelhecido pairava no ar, pesado e doce. Juliana tinha me implorado para ficar. Só por hoje à noite, sussurrou ela. Por favor, não vamos fazer uma cena. Concordei por causa dela. Disse a mim mesmo que poderia suportar mais uma noite de humilhação educada. Quando Elvira ergueu sua taça, toda a conversa silenciou. Obrigada a todos por virem, disse ela, radiante. Não é sempre que conseguimos celebrar com a família. Minha filha e o marido dela estão aqui também, Rodrigo. Pessoal, ele trabalha de casa. Sua voz demorou nessa última frase, como se fosse uma piada. Um verdadeiro empreendedor, ele se intitula. Não é adorável? Algumas risadinhas surgiram ao redor da mesa. Um homem, um professor de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, sorriu com desdém. Trabalhando de casa, hein?
Eu gostaria de ser pago para ficar de pijama também. A risada aumentou. A mão de Juliana apertou o garfo. Forcei um sorriso e tomei um gole de vinho. Bem, disse, calmamente. Alguns trabalhos não precisam de um campus para provar seu valor. Elvira ergueu a taça novamente, fingindo que não tinha me ouvido. Ah, Rodrigo, não seja tão sério. Estamos todos apenas nos divertindo. A noite seguiu assim. Pequenos cortes disfarçados de piadas. Risadas envoltas em desprezo. Aguentei tudo. Meu peito apertando a cada brinde, a cada sorriso presunçoso. Pensei na minha mãe, nas noites em que ela chegava da lanchonete cansada demais para ficar de pé, mas ainda assim conseguia perguntar como eu estava. Ela teria me dito para ir embora antes de perder a cabeça. Eu tentei, mas então, quando me levantei para ajudar a tirar os pratos, a voz de Elvira cortou a sala. Deixe isso aí, disse ela em voz alta, com um sorriso fino. Os empregados cuidarão disso. Ela olhou direto para mim, e por um momento, a sala inteira congelou. As palavras ficaram ali, afiadas e deliberadas. Algo em mim ficou imóvel. Os lábios de Juliana se abriram, mas nenhum som saiu. Coloquei meu guardanapo gentilmente na mesa. Eu não quero discutir, disse, minha voz firme, mas acho que é hora de eu ir. O rosto de Elvira endureceu. Não seja dramático. Estamos apenas brincando com você. Virei-me para Juliana. Você não precisa vir. Eu ficarei bem. Os olhos dela brilharam, divididos entre mim e a mãe. Sinto muito, sussurrou ela. Vou falar com ela amanhã. Assenti, sabendo que ela não falaria. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi a voz de Elvira novamente, baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Não vou deixar minha filha ser arrastada para baixo por um inútil que nunca terminou os estudos. Aquele foi o momento em que o ar se quebrou. Não olhei para trás. Lá fora, a noite estava fria e silenciosa. Caminhei até a garagem onde meu carro esperava, sob o zumbido suave de uma única lâmpada. No banco do passageiro, havia um caderno de couro antigo, o de Elvira, deixado aberto com páginas cheias de números e assinaturas. Uma lista de empréstimos, todos ligados à propriedade Castro. Um dos nomes dos credores saltou aos meus olhos. Uma firma financeira em São Paulo, com a qual eu havia trabalhado durante a expansão inicial do EcoRota. Encarei a página, meu pulso se estabilizando. Ali estava, a verdade por trás do império que ela ostentava. Tirei uma foto, fechei o livro e o coloquei de volta, exatamente onde o encontrei. Enquanto saía da garagem, a chuva começou a cair, riscando o para-brisa em linhas prateadas. A casa atrás de mim brilhava à distância, cheia de risadas que já soavam estrangeiras. Eu não sentia mais raiva, apenas clareza. No meio da estrada da serra, parei o carro. O vale se estendia abaixo, escuro e vasto. Abri meu celular e verifiquei o painel do EcoRota. Uma nova notificação de e-mail apareceu. Contrato assinado. Acordo de expansão nos Obuose IO aprovado. Valor $2 milhões. Exalei lentamente, sentindo o mundo voltar ao equilíbrio. Então é isso que é preciso, murmurei, para ser chamado de sem estudo. Inclinei-me para trás, observando a chuva traçar padrões no vidro. Em algum lugar atrás de mim, Elvira ainda estava celebrando seu aniversário. Ela não tinha ideia de que seu pequeno hóspede acabara de se tornar o homem que poderia comprar o próprio teto sobre a cabeça dela. O oceano do lado de fora da minha vila em Itacaré, na Bahia, era da cor de vidro líquido. Todas as manhãs, eu acordava com o som das ondas batendo contra as pedras e o cheiro de maresia entrando pelas janelas abertas. Meus dias eram tranquilos agora. Reuniões ao amanhecer com equipes na Europa,
chamadas tarde da noite com investidores. O EcoRota havia explodido além de tudo que eu imaginara. O mesmo laptop que Elvira um dia zombou agora controlava um império. Uma manhã, enquanto eu tomava café na varanda, meu assistente encaminhou um lote de relatórios de aquisição. A divisão financeira do EcoRota havia concluído a compra de vários empréstimos imobiliários de um banco em dificuldades. Rolei pela lista distraidamente até que um nome familiar apareceu. Propriedade Castro, Vale dos Vinhedos. Encarei a tela. A ironia era quase poética. A casa de Elvira agora era garantia sob o guarda-chuva da minha empresa. O universo tinha um senso cruel de simetria. Naquela tarde, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Rodrigo? A voz de Juliana tremia. É a mamãe. O banco está tomando a casa. Eles enviaram o aviso esta manhã. Por favor, você tem que nos ajudar. Por um momento, não disse nada. O som do oceano preencheu o silêncio entre nós. Juliana, disse, suavemente. Eu já ajudei. Você só nunca soube o quanto. Houve um farfalhar. Então, a voz de Elvira assumiu a linha, frágil e desesperada. Rodrigo, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas você não pode deixar isso acontecer. Criei minha filha para se casar com um homem bom. Prove que estou certa. Não a deixe perder tudo. Fechei os olhos, encostando-me no parapeito da varanda. Não vou deixar ninguém perder nada, dona Elvira. Mas essa casa, ela pertence ao EcoRota agora. Tenho certeza de que a nova gestão tratará os moradores com justiça. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para medir a maré. Quando Elvira finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Você está mentindo. Não estou, disse eu. Verifique a escritura. Então, desliguei. Pela primeira vez em anos, não senti peso no peito, apenas quietude. A notícia da aquisição se espalhou rapidamente. O jornal local publicou uma manchete uma semana depois. Empresa de tecnologia de Santa Catarina compra dezenas de propriedades de luxo enfrentando execução hipotecária. Identidade do CEO desconhecida. Imaginei Elvira lendo aquilo, balançando a cabeça, incapaz de ligar os pontos. Naquela noite, abri os arquivos internos do EcoRota novamente. Na pasta Castro, notei algo que não tinha visto antes. Registros de um empréstimo enorme que Elvira havia feito anos atrás para financiar o casamento de Juliana. Ela havia usado a casa como garantia para dar a festa que agora existia apenas em fotografias e arrependimento. Fiquei sentado ali por um tempo, olhando para os números. Não foi vitória que senti. Foi algo mais silencioso, mais pesado. A vingança nunca realmente satisfaz. Ela apenas acaba com o barulho. Ainda assim, não consegui levar adiante a ordem de despejo. Assinei uma extensão temporária. 3 meses para regularizarem as dívidas. Talvez elas tivessem aprendido algo sobre humildade. Talvez não. De qualquer forma, eu tinha terminado de carregar o fardo do julgamento delas. Na manhã seguinte, vi uma matéria em um portal de negócios nacional. CEO do EcoRota, criado na Serra Catarinense, silenciosamente remodelando a indústria do turismo. Minha foto não estava lá, pensávamos uma silhueta contra um mapa. Elvira veria, sem dúvida. Ela leria aquelas palavras, criado na serra, e lembraria do garoto que ela mandou sair de sua casa. Naquela noite, o telefone tocou novamente, mas não atendi. Em vez disso, caminhei até a praia, deixando as ondas baterem nos meus tornozelos. O horizonte brilhava em laranja, e pela primeira vez em anos, senti o tipo de paz que não precisa de testemunhas.
De volta à vila, servi outra xícara de café e abri meu laptop. O feed de segurança da casa, em Bento, ainda funcionava. O sistema que eu mesmo havia instalado. Na tela, Elvira estava debruçada sobre a mesa de jantar, a mesma onde ela uma vez me apresentou como seu técnico doméstico. Juliana estava ao lado dela, ombros tremendo enquanto tentava consolar a mãe. Desliguei o monitor e sentei em silêncio. Você me disse que eu não era o suficiente, disse, sob minha respiração. Agora você finalmente entende o que suficiente realmente significa. Lá fora, o mar continuava se movendo, constante e infinito. Observei até a luz desaparecer, então comecei a reservar um voo de volta para o sul. Algumas dívidas, decidi, precisavam ser acertadas cara a cara. A neblina vinha da Bahia naquela tarde, roçando contra o vidro do prédio comercial em Florianópolis como pontas de dedos fantasmagóricas. Do meu escritório, a ponte Hercílio Luz brilhava através da bruma, distante, mas firme. A mesa de conferência já estava posta. 3 copos de água, uma pilha de contratos e o silêncio de algo inevitável. Quando Elvira e Juliana entraram, levantei-me para cumprimentá-las. Elvira usava um casaco azul marinho, fino demais para o frio cinzento do dia, o queixo erguido, a voz controlada. Juliana parecia menor ao lado dela, seus olhos desviando para mim, mas nunca encontrando os meus. Obrigado por virem, disse eu, indicando para que se sentassem. Achei que seria melhor tratar disso pessoalmente. Elvira colocou a bolsa na mesa, como se fosse um escudo. Estamos aqui para discutir a propriedade, disse ela. A casa no vale é parte da história da nossa família. Deve haver uma maneira de... Deslizei uma pasta em direção a ela. Não há nada para negociar. A dívida foi quitada completamente. Os olhos dela se estreitaram. Quitada? O que você quer dizer com quitada? Quero dizer, falei calmamente, que eu a apaguei. A casa é sua novamente. Ela piscou, incerta se ficava aliviada ou insultada. Você está zombando de mim, Rodrigo. Não, disse eu, minha voz uniforme. Estou fazendo algo que você me disse que eu nunca poderia fazer. Tomando uma decisão com meu próprio dinheiro. As palavras pairaram entre nós como um fósforo, esperando para queimar. A mão de Juliana atravessou a mesa, tremendo levemente, enquanto apertava o pulso da mãe. Elvira exalou lentamente, tentando manter a pose. Por quê? Perguntou ela, finalmente. Depois de tudo que eu disse a você, por que faria isso? Olhei para ela e depois para Juliana. Porque cansei de carregar isso. Por 2 anos, o Ecorrota pagou silenciosamente sempre seus impostos e contas. Nunca disse uma palavra. Eu queria manter a paz pelo bem da Juliana, mas essa paz nunca foi real. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para encerrar isso. O único som na sala era o zumbido da cidade lá embaixo. Pela primeira vez, a voz de Elvira suavizou. Você está dizendo que cobriu nossas contas? Assenti. Todo mês, enquanto você me chamava de desempregado, a empresa que você desprezava como um passatempo mantinha suas luzes acesas. Elvira desviou o olhar. Seu reflexo na janela parecia mais velho, menor. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope e o deslizou em minha direção. Dentro havia um certificado de ações do Fundo de Turismo do Ecorrota. Comprei isso no trimestre passado, disse ela fracamente. Estava rendendo bem. Eu nem percebi. Ela parou, seus olhos voltando para os meus. É você quem está administrando, não é? Não respondi.
Não precisava. Juliana finalmente falou, sua voz um sussurro. Eu sabia, Rodrigo. Eu sabia que você estava pagando os impostos. Encontrei os recibos no ano passado, mas não disse nada. Achei que se dissesse, a mãe se sentiria humilhada. Inclinei-me para trás na cadeira, a exaustão se instalando fundo nos meus ossos. Eu entendo, disse calmamente. Mas o silêncio pode ser mais cruel que as palavras. Quando você escolheu não falar, você escolheu o lado dela, não o nosso. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Elvira ficou paralisada, segurando o envelope como se fosse o último fragmento de seu orgulho. Puxei outro documento da minha pasta. Papéis do divórcio já assinados. Deslizei-os pela mesa. Você merece viver sua verdade, Juliana, disse eu. E eu mereço paz. A voz de Elvira falhou. Você está abandonando tudo. Eu já abandonei, disse eu, levantando-me. 3 meses atrás, por um longo momento, ninguém se moveu. As luzes da cidade lá fora cintilavam contra o vidro. Juliana pegou os papéis, a mão tremendo, enquanto pressionava suas iniciais na linha pontilhada. Ela não olhou para cima. Quando se levantaram para sair, Elvira virou-se mais uma vez. Você poderia ter nos destruído, Rodrigo. Por que não o fez? Olhei para ela, não com raiva, mas com algo próximo de pena. Porque aprendi com a senhora o que o poder realmente é. Não é controle, é escolha. E eu escolho ter terminado. Quando a porta se fechou atrás delas, meu advogado entrou. Quer que eu providencie a transferência da escritura? Você ainda pode reivindicar a propriedade. Encarei a ponte brilhando através da neblina. Não, disse eu. Não preciso da casa delas. Só preciso do silêncio que elas nunca me deixaram ter. Na manhã seguinte, eu já teria ido embora, de volta para a Bahia, de volta para o oceano, de volta para onde o barulho não podia me alcançar. O avião pousou logo após o nascer do sol em Ilhéus. A Bahia me cumprimentou com ar salgado e luz se espalhando pelo horizonte como um novo começo. Minha mãe estava esperando no portão de desembarque, menor do que eu me lembrava, seu cabelo grisalho brilhando ao sol da manhã. Quando me viu, sorriu. Sem julgamento, sem perguntas, apenas orgulho. Dirigindo para casa ao longo da costa, ela abriu a janela e deixou o vento bater em seu rosto. Você conseguiu, Rodrigo, disse ela suavemente, olhando para o oceano. Você construiu uma vida do nada. A casa ficava acima de um trecho de pedras e água turquesa. Quando ela entrou, tocou as paredes, traçando-as como se fossem feitas de sonhos. Você construiu isso, sussurrou ela. Nós construímos, disse eu. Naquela noite, jantamos na varanda. O ar cheirava a moqueca e mar. Conversamos sobre São Joaquim, sobre a lanchonete onde ela costumava trabalhar, sobre as noites em que ela chegava em casa tão cansada que não conseguia desamarrar o avental. Contei tudo a ela, o casamento, a humilhação, a noite em que deixei o Vale dos Vinhedos para sempre. Ela ouviu sem interrupção, o olhar fixo no mar. Quando terminei, ela disse calmamente: o perdão não é sobre elas, filho. É sobre se libertar da sombra delas. Assenti, olhando para o horizonte onde o céu encontrava a água. Acho que estou pronto, disse. Mais tarde naquela noite, abri meu laptop na mesma mesa de madeira onde comecei o Ecorrota, anos atrás. Assinei o documento final, transferindo a propriedade da casa no Vale dos Vinhedos para uma fundação de bolsas de estudo para estudantes carentes de turismo e hotelaria. Um clique e o último laço com aquela vida se foi. Uma semana depois, um artigo apareceu online. Ecorrota doa a propriedade de
milhões de reais para Fundo Educacional do Rio Grande do Sul. A foto mostrava estudantes sorridentes, segurando certificados. Atrás deles estava Elvira Castro, sua postura mais suave, sua expressão quase grata. Um e-mail chegou logo depois. Era de Juliana. Obrigada. A mãe está trabalhando novamente no centro de turismo local. Ela está diferente agora. Mais humilde. Espero que você tenha encontrado a paz. Li 2 vezes. Depois fechei meu laptop. 2 dias depois, um velho amigo da serra, Nando, chegou sem avisar. Ele estava comigo quando o Eco-Rota era apenas uma ideia em uma tela rachada. Passamos a noite caminhando na praia, conversando sobre tudo e nada. Eu sempre soube que você conseguiria, Digão, disse ele. Você transformou o que jogaram em você na coisa que te construiu. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei na orla, ondas puxando meus pés. O mar era infinito, calmo, vivo. Meu telefone vibrou. Um e-mail de uma empresa europeia oferecendo uma parceria. Sorri, deixando o vento tomar a decisão por mim. Minha mãe saiu com uma manta envolvendo-a em meus ombros. Com frio? Perguntou ela. Não mais, disse eu. Ficamos ali ouvindo o ritmo das ondas. Pensei em Elvira e Juliana em algum lugar no sul, reconstruindo suas vidas. Desejei-lhes o bem. Desejei-lhes liberdade, o mesmo tipo que lutei para ganhar. Enquanto o amanhecer rompia, sussurrei ao vento. Elas me chamaram de sem estudo, de fracasso. Mas sem aquelas palavras, eu talvez nunca tivesse aprendido meu valor. O sol nasceu, derramando ouro sobre a água. Fechei meu laptop e assisti a maré levar tudo o que era velho embora. Eco-Rota continuava rodando, silencioso e firme. E pela primeira vez, eu não estava perseguindo nada. Eu estava simplesmente vivendo. Às vezes, as batalhas mais difíceis não são as que você luta em voz alta. São as que você luta em silêncio, provando seu valor para pessoas que nunca se importaram em ver. Eu costumava pensar que o sucesso consertaria tudo, que uma vez que eu tivesse o dinheiro, o poder, o respeito, a dor, desapareceria. Mas não funciona assim. A verdade é que a paz não vem de estar acima dos outros. Ela vem de finalmente de ficar no seu próprio chão, olhar para trás, para todas as cicatrizes e perceber que você passou por isso sem deixar que te tornassem amargo. Se você já foi chamado de insuficiente, não inteligente o bastante, não educado o bastante, não digno o bastante, quero que se lembre disso. As palavras deles não definem seu teto. Você define. Eu já fui um garoto tremendo de frio sob um telhado, com goteiras na serra, zombado por sonhar alto demais. Agora acordo todas as manhãs com o som do oceano na baía. Não porque eu queria vingança, mas porque me recusei a desistir. A vida tem um jeito de completar o ciclo. As pessoas que tentaram te quebrar, muitas vezes, acabam te ensinando a força para reconstruir. E às vezes a maior vitória não é provar que elas estão erradas. É perceber que você não precisa mais fazer isso. Então, onde quer que você esteja agora, talvez sentado em um quarto silencioso, talvez dirigindo para a casa de um trabalho que está te desgastando, espero que minha história te lembre que paciência, garra e gentileza consigo mesmo são as verdadeiras respostas. Não deixe ninguém te envergonhar por começar pequeno. Todo império começa em silêncio. Se esta história encontrou um pedaço de você, me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro ver até onde essas palavras podem viajar. E se você sentiu algo, até mesmo uma faísca, inscreva-se. Não por mim, mas por você. Pelo lembrete de que você não está sozinho nesta luta para se elevar acima do que tentou te definir. Porque às vezes ir embora não é fraqueza, é força. E às vezes o perdão não é rendição, é liberdade.